Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, por mais ou menos 15 minutos, estudamos a primeira obra codificada por Allan Kardec da doutrina espírita. E esta obra é o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro terceiro desta obra, que trata sobre as leis morais. É composto de 12 capítulos. Estamos já no final do capítulo 2, que trata da lei do trabalho. Hoje vamos entrar no último subitem, que é limite do trabalho. Repouso. Importantíssimo. Não adianta, nós não somos máquinas e mesmo as máquinas podem superaquecer. Portanto, trabalhamos, mas existe um limite, porque senão adoecemos com isto. Tudo tem que ser bem dosado, mesmo que seja bom. O trabalho é maravilhoso, como a água, mas se nós bebermos água sem conta, morremos. Não damos conta daquela. Então, tudo. Todos os remédios, por melhor que sejam, tem que ter um limite. Todas as coisas boas, por melhor que sejam, tem que ter um limite. Nós adoramos chocolate, mas se comermos um quilo de chocolate, vai ficar muito mal. Lembram? Na Páscoa, quando éramos crianças, queríamos comer tudo? Ou então, no dia de Cosme e Damião, nos enchíamos de doce e depois haja barriga, não é? Questão 682 pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores: sendo uma necessidade para quem trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Resposta: sem dúvida, que está incluída dentro da lei do trabalho. Repouso, trabalho, repouso. Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, precisamos de criar, ter um hobby, temos, o nosso lazer. Tudo isto faz com que, às vezes, o nosso trabalho não é um trabalho voltado para a criação. Não temos desafios de resolução, vamos dizer, estamos só ali, muitas vezes, num trabalho repetitivo. Existem trabalhos assim, não é? Repetitivos, onde a pessoa não cria, não desenvolve, já recebe pronto e só tem que repetir. Lembrando aqui daquela cena, Tempos Modernos, aquele filme do Charlie Chaplin, em que ele estava lá na fábrica só virando porcas, não é? Virando com chaves de fenda, assim, virando porcas. O tempo todo. E tem trabalhos em fábrica que são assim, não é? Repetitivos. Bem, próxima questão, dentro ainda deste mesmo tema, limite do trabalho e repouso. Pergunta Kardec, questão 683. Qual o limite do trabalho? Até onde devemos trabalhar? O limite do trabalho é o limite das forças. Deus, porém, deixa o homem livre. Não vai determinar. Ele tem que saber quando parar, quando se retemperar, quando buscar o seu repouso. Faz parte do nosso aprendizado. Então, Deus não vai nos dizer, agora, hein? Parar, hein? Vai repousar. Como talvez uma mãe diga ao seu pequenino. Depois, já está na faculdade, vamos imaginar, porque as crianças crescem, né? A gente fala depois, parece que é assim, de um dia para o outro, mas depois que o tempo passa, parece mesmo que foi ontem que eles eram pequeninos. E aí, eles já têm no livre-arbítrio que vão usar o tempo como acharem melhor e vão aprender com as consequências das escolhas a avaliar melhor uma escolha que não deu um resultado muito positivo
com relação ao trabalho que estejam fazendo, para, da próxima vez, fazerem escolhas mais amadurecidas. É assim conosco também, não é? Questão 684, pergunta Allan Kardec: que pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Existe isso ainda hoje? Porque no tempo de Kardec existia. Mas isso ainda existe? Não existe, mas não existe. Que pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores, no sentido hierárquico, claro, excessivo trabalho? Resposta: é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus comandados. Inferiores, mas a palavra que ele usa é inferiores, mas inferiores no sentido hierárquico, dentro de uma empresa, dentro de uma profissão, coisas assim. Porque transgride a lei de Deus. É para amar o próximo como a si mesmo, e não ficar escravizando o próximo. É indiferente. Escravizar não tem nada de gostar. Não deve ser feito com ninguém. Nem com animais, nem com seres humanos, com ninguém. É cruel, cruel. E Deus é o bem infinito. Jamais iria aprovar crueldade, não é? Questão 685, pergunta Allan Kardec: o homem tem o direito de repousar na velhice? Não tinha direito trabalhista no tempo de Kardec, não é? Aí ele pergunta: o homem não tinha aposentadoria, nada disso. O homem tem o direito de repousar na velhice? Resposta: sim, pois o homem está obrigado ao trabalho apenas de acordo com as suas forças. Então, na velhice, às vezes, não se tem mais forças. Aqui, por exemplo, em Portugal, idosos trabalhando é a coisa mais comum do mundo, mais comum, e eles se sentem muito felizes, não é? Assim, mesmo se sentem muito bem de dizer que trabalham, tipo, eu tenho força para isso ainda, então eu trabalho, claro que trabalho, e isso nós estamos falando de pessoas de mais de 70 anos, trabalham e trabalham muito e se, vamos dizer assim, se satisfazem em até comentar isso, que muitas vezes, não é? Aqui não é visto como algo, ai, que peso, ai, que horrível, ai, eu não deveria estar trabalhando mais. Não, eles acham que se há forças, trabalhar está tudo muito certo. Interessante, não é? Se tem algum comentário, mas aqui eu moro numa parte do Brasil que eu não vejo isso acontecer, comenta. Ou, eu concordo também, pode ser também. Questão 685A. Porque a 685 pergunta se o idoso tem o direito de repousar na velhice, não é? Ou seja, repousar. Parar de trabalhar. Não é aquele repouso como qualquer repouso, mesmo que se trabalhe jovem, como ele diz, não é? É no limite das forças, ou seja, precisa descansar, dormir, não é? Hoje em dia temos muitos casos de burnout, que é quando a corda arrebenta, vamos dizer assim, no ambiente profissional, quando a pessoa se sobrecarrega demais e não dá conta. E aí tem uma crise, e se chama burnout.
Então, hoje em dia, é um estresse muito alto, um nível muito alto, em que ela não dá conta. Às vezes, é responsabilidade demais em tempo de menos, aquilo que vimos aqui também, não é? E cobranças, e não é raro, comentem aí se quiserem também, nós encontrarmos alguém hoje em dia que esteja afastado do trabalho por causa do burnout. O nome é burnout. Então, nós estamos na 685A sobre repousar na velhice. No entanto, que fará o velho que precisa trabalhar para viver, mas está incapacitado para o trabalho? E hoje em dia nós estamos mais avançados, não é? Existem direitos que os idosos conquistaram para não ficarem desvalidos. Às vezes não tanto quanto deveriam ter, não é? Mas já estamos melhor do que o zero que era antes. Aqui no tempo de Kardec era zero. Vamos lá. No entanto, o que fará o velho que precisa trabalhar para viver, mas está incapacitado para o trabalho? Resposta: o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta de família, a sociedade deve tomar o seu lugar. É a lei da caridade. Então, existiam asilos onde ficavam os idosos? Não sei se existiam. Se existissem, como será que os idosos eram tratados lá? Aqueles idosos que não tinham nada. Complicado, não é? Então, nós estamos melhor do que estávamos há 160 e poucos anos atrás. Estamos melhor. Mas tem muita coisa ainda para melhorar. Muita coisa. Aqui nós temos um comentário de Kardec ao final dessa questão e também fecha o capítulo. Vejamos o que comenta Allan Kardec. Não basta dizer ao homem que ele deva trabalhar ou que ele deve trabalhar. É necessário que aquele que precisa do trabalho para viver encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Às vezes as pessoas querem trabalhar, mas não encontram trabalho. Quando se generaliza, a falta de trabalho assume proporções de um flagelo, como a miséria. A ciência econômica procura o remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, mesmo que seja possível estabelecer-se, sempre sofrerá intermitências. Não dá para manter um equilíbrio, porque nós temos períodos, vamos imaginar, não é? Aqui ele está dizendo sobre o equilíbrio entre a produção e consumo. Mas nós sabemos que, por exemplo, existem produções mais voltadas para o tempo de inverno, produções de vários artigos mais voltados para o tempo do verão. Então, esse equilíbrio, ele não se mantém o mesmo em todos os setores de produção. Não é? Às vezes vem uma crise por uma guerra, por uma pandemia, e não consegue se manter esse equilíbrio. Não é? Então, esse equilíbrio, mesmo que seja possível estabelecer-se, sempre sofrerá intermitências, como, por exemplo, dissemos aqui sobre a guerra, durante as quais, nesses períodos, o trabalhador também precisa continuar vivendo. Como é que vai ser? A fábrica fechou por causa da pandemia. Como é que eles vão receber? Não é? Se não trabalham. Naquele tempo de Kardec, não trabalhou, não ganha. Nós vimos que na pandemia nós tivemos vários programas dos governos do mundo todo para ajudar
Claro que não integralmente, não para que as pessoas tirem lucro, mas simplesmente para ajudar a manter as famílias que não estavam indo para os seus trabalhos por causa da pandemia. Há um elemento a que não se tem dado o devido valor e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Atenção. A educação. A educação é um elemento que não se tem dado, estamos falando de 1857, que não se tem dado devido valor e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Como é que a sociedade vai se desenvolver sem pessoas especializadas? Não é? Não é educação intelectual, mas é educação moral. Ok. Então, da mesma forma. Também sem educação intelectual não se vai à frente. Mas sem educação moral será o quê? Uma selvageria, não é? Cada um por si. Cada um por si. Não se trabalha em prol do bem da comunidade, do bem da sociedade. Aí vira uma selva, não é? Não é educação intelectual, mas é educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar o caráter, aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Ok? E onde é que nós aprendemos isso? Porque na escola nós temos a educação do conteúdo intelectual. Onde é que nós temos a educação do conteúdo moral? É no lar. É no lar, não tem como. Os pais não podem passar essa responsabilidade diante, é dos pais, não é? Quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, ou seja, crescem, deixam de ser criancinhas e jovens e passam a idade adulta, fazendo parte da população produtiva, se podemos dizer assim. Então, ele diz aqui, quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, então ele está falando desse grupo que vai, sem uma educação moral, entrar dentro da dinâmica social. Sem princípios, sem freio, e entregues a seus próprios instintos, serão de admirar as consequências desastrosas que daí resultam. Nós vemos, não é? A corrupção, a violência, as maldades que são feitas, os crimes, as drogas, as coisas que revelam essa falta de educação moral. Quando essa arte for conhecida, da educação moral, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e com os seus. Então, vai se cuidar melhor e vai cuidar do outro melhor. Afinal, é amar o próximo como a si mesmo. Precisamos saber também nos cuidar, nos amar, nos respeitar, nos compreender. E assim poderemos fazer o mesmo com o nosso próximo. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável.
hábitos que lhe permitirão atravessar com menos dificuldade os dias ruins que não pode evitar. Não podemos evitar dias ruins? Não. No mundo de provas e expiações, sim, teremos tempestades. E tempestades não são agradáveis. Tempestades, né? Problemas da vida, não são agradáveis. Senão teriam outro nome, não teriam nome de problemas da vida. A desordem e a imprevidência são duas chagas, desordem e imprevidência, ou seja, não cuidar do amanhã, não ser previdente. São duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Eis aí o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. E, meu Deus do céu, 20 minutos só nesse comentário de Kardec, mas é isso. Amanhã voltamos com o nosso, já num novo capítulo, vamos falar de lei de reprodução, no nosso projeto 15 minutos, mais ou menos 15 minutos. Até lá, muita paz a todos.